Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida. Então vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras. Para isso, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando e agradecendo a Jesus por esta oportunidade de estarmos estudando fatos, acontecimentos ocorridos junto a este nosso Mestre, aos apóstolos, preparando-nos o espírito natalino para que adentremos sempre em percepções, em concepções, em idealizações espirituais da vida, que nos compreendamos como espírito que somos e deixemos de lado a materialidade que tem abafado ao longo dos séculos as nossas percepções, o nosso entendimento, não dando à nossa vida o real significado. Que nós compreendamos esta oportunidade abençoada. E para isso rogamos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai,
da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos entrar no capítulo Comunhão com Deus. Então a gente vai ver, da mesma forma que vimos no outro capítulo, esta percepção e esta dificuldade que eles tinham e que muitos de nós ainda têm, para entendermos o que faremos da nossa religiosidade, da prece, deste elo de ligação nosso com o nosso Pai. Vamos ver. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade. Então, eles tinham esta perplexidade porque as pessoas não entendem esta conexão, não entendem este estado diferenciado que adentramos quando estamos em prece. É uma conversação sutil, profunda entre nós e o nosso Criador, entre nós e a espiritualidade superior, entre nós e o nosso Mestre Jesus. Então nós temos que ter este entendimento. E eles tinham, quase que invariavelmente, esta dificuldade, em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo, porque até então eles acreditavam em Jeová. Até então eles tinham esta percepção de um pai, no caso de um comandante, de um Deus que era vingativo, que era ciumento, que era com muitas peculiaridades humanas. Era um Deus, então, antropomórfico, com muitas características humanas. Tanto é que quando eles estiveram envolvidos pelos caldeus, pelos fenícios, eles agora viram que eles cultuavam ao quê? Aos deuses Baal. Elias fez com que ele agora fizesse essa confrontação. E então eles estavam sempre prontos a mostrar uma fidelidade, porque eles sabiam que este Deus que eles acreditavam era um Deus de resultados, era um Deus de manifestações materiais, era um Deus que eles imaginavam ser o maior de todos, porque davam a eles este privilégio. Então eles estavam até então não entendendo esta concepção de um pai de todos, de um pai carinhoso, um pai amigo, um pai que quer o nosso melhor, porque ele não tem as características humanas. Se um pai humano, é perguntado a Jesus, e Jesus vai redarguir, se um pai humano e um filho pedindo peixe não vai dar pedra, imaginemos o nosso Pai Celestial. Ele sabe o que é melhor, mas ele não está afeito à materialidade. Então que nós entendamos que nós temos que amar ao nosso Pai em espírito e verdade. Mas vamos adiante, para que entendamos então a oração. Aquela necessidade de comunhão com o seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes parecia como um problema obscuro, que eles não conseguiam desvendar como eles iriam se conectar com este Pai. Porque até então a manifestação era exterior. Era um Deus antropomórfico, era um Deus que dava sentença, era um Deus que agia de forma irada, de uma forma implacável, e eles queriam apenas e tão somente diminuir a ira deste Deus. Então eles não tinham essa percepção que Jesus começa a trazer um pai de amor, um pai que quer o melhor, um pai que está sempre afeito a auxiliar aos seus filhos. Então era um problema obscuro que o homem do mundo não conseguiria realizar. Então, para eles, era algo que eles não teriam nunca essa conexão. Essa ideia de que nós, por termos sido criados, temos o germe do Criador. Temos, então, a centelha divina. Nós não chegaremos à condição de uma perfeição absoluta, não. Mas nós chegaremos à perfeição relativa. Nós iremos evoluir, iremos nos aprimorar como tudo criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Não existe um poder paralelo. Não existe nada que não tenha sido criado pelo Pai. Portanto, todas as coisas irão evoluir. E eles não conseguiam entender como iriam agora ter uma mudança tão drástica nessa concepção.
A seu tempo, os essênios, então olha aqui, os essênios constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Então ele está trazendo aqui uma ideia porque João, de alguma forma, terá interlocutores com os essênios. E quem eram os essênios? Os essênios eram uma seita, era um grupo de criaturas que buscavam a pureza, pureza na alimentação, pureza na apresentação, pureza e a partir daí isolados do convívio humano para que eles não pudessem agora se chapuscarem, se envolverem com a mediocridade, com a corrupção, com os problemas pertinentes aos seres humanos. Então eles eram estudiosos das leis do Torá, eram estudiosos e tinham uma profundidade na sua avaliação e a partir daí tinha uma castidade, tinha toda uma vida em que eles agora passavam orando, estudando, plantando, fazendo com que a vida fosse uma devoção constante, pensavam eles, a parte espiritual da existência. Então, eles tinham este grupo, era um grupo que Jesus esteve junto a eles para auxiliá-los. Esteve junto a eles, nos fala Eurípides Barçanufo, e Chico Xavier corrobora esta ideia com a Corina Novellino, que traz essa noção, que Jesus esteve entre eles para auxiliá-los, para que eles modificassem a estes preceitos, a estas concepções, que até então eles estavam reclusos. Mas vamos adiante. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto os pontos de vista. Então João procurou saber o que pensavam, por que se isolavam, por que mantinham roupas indumentárias brancas, por que estavam sempre vivendo em cavernas, em locais, no caso de Quiron, que eles vão achar os manuscritos no ano de 1945, os manuscritos do Mar Morto, são coisas pertinentes aos essênios. Então, esta seita que se isolava do convívio, João buscou conhecer a este grupo em matéria das relações da comunidade deles com Deus. Então eles queriam, agora ele buscou entender como eles fariam, como eles faziam, como eles buscavam a esta conexão, esta inter-relação deles, desta comunidade com Deus. E certo dia procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Então ele buscou a partir daí esta análise que Jesus poderia dar a ele o esclarecimento. Mestre, disse ele solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração. Então nós temos um dever com a oração, essa é a primeira proposição. Sim, qual é o dever? De nós buscarmos na prece esta sintonia com o mais alto, buscarmos fazer uma introspecção, uma análise de nós mesmos, e para que possamos ter referenciais novos, referenciais esses espirituais, que deverão a partir daí abalizar as nossas vidas. Então, se nós não buscarmos nesta prece, nesta elevação de propósitos, nesta agora busca pelo amparo espiritual, nós continuaremos no ramerrão humano, continuaremos com as mesmas concepções ainda materializadas. Então a gente precisa compreender que nós temos aqueles seres que se ligam, se veiculam à religiosidade, têm um dever com a oração. Mas entendamos o que é oração, entendamos e aí vai ser esclarecido. Mas sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Então ele estava sendo claro, sincero com Jesus, buscando esse esclarecimento. Lembremos-nos, João, o mais novo dos apóstolos, aquele que Jesus tinha como o discípulo amado, pois era muito puro, muito singelo, muito tranquilo nas suas abordagens, era uma alma já dócil. Então, nós estamos vendo que ele, mesmo com a sua inteireza, mesmo com a sua evolução, mesmo com as suas concepções, imaginemos, nós estamos nos reportando a um espírito que outrora foi Platão. E tendo sido Platão,
ele foi alguém que esteve em contato com Sócrates e agora ele está em contato com Jesus e havia sido antes um sacerdote druida. Então nós vemos que ele havia tido várias possibilidades de evolução, mas ele estava querendo ser esclarecido nessas suas elucubrações. Vamos analisar. Anseio por esta comunhão perene com o Pai. Todos nós ansiamos. Então, uma comunhão perene. Será que ela está estabelecida? Será que ela existe? Ela existe. Nós é que empanamos, nós é que obscurecemos a isto, porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos uma centelha que foi se desenvolvendo, transformou-se em princípio espiritual, chegou-se à condição de uma alma-grupo, chegou a individualizar-se, chegou a partir daí passando pelos vários reinos, até chegar à condição humana. Então, nós estamos num processo de melhoria íntima. E essa conexão, ela foi sendo perdida ao longo dos séculos pelo raciocínio. Porque enquanto nós não tínhamos tantas capacidades de elocubrar, de fazer estratégias, de fazer estratagemas, o que acontecia? Ela se estabelecia. O homem, pela sua racionalidade, ele começa a ter, a partir daí, um truncamento. Não é que ele perde as percepções que são naturais de um princípio espiritual. Nós temos todos, enquanto espíritos espirituais que fomos criados, enquanto centelhas divinas, nós temos dentro de nós o poder da clarividência, da telecinesia, da telepatia, da profecia. Isso está no nosso espírito, mas nós fomos fazendo com que isso ficasse limitado por conta do raciocínio que foi se desenvolvendo. Nós vemos os animais, nós vemos os vegetais, eles se defendendo das intempéries de uma forma natural, pelos sentidos espirituais ou estas percepções extrasensoriais que o homem foi tornando-as obtusas, limitadas. Então nós temos que entender, então esta conexão, ela teria que estar cada vez mais robustecida, cada vez mais intensificada. Mas vamos lá. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Então ele tem ideias e percebe a partir dos essênios, a partir daquilo que ele entende, a partir dos judeus com que ele até então seguia o judaísmo, ele tinha ideias antagônicas. Ele não entendia este pai de amor, ele não entendia este reino de Deus que estava para ser instaurado em cada um de nós. Estava difícil, como muitos de nós ainda está buscando na materialidade respostas, ainda está buscando barganhar coisas do espírito, ganhando coisas materiais. Mas vamos adiante. Ainda agora, manifestando o meu desejo acerca de minhas necessidades espirituais, há um amigo que se instrui com os essênios, então ele agora está se reportando a um amigo que teve contato com os essênios e a partir daí ele foi buscar o entendimento do que os essênios tinham em relação à oração, em relação a esta concepção do Pai, de Deus, de coisas superiores. Asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Então, os essênios diziam que toda edificação se estabelecerá num plano oculto. E isso ficou um pouco uma coisa meio tortuosa, uma coisa que ele não pôde compreender plenamente. Ele está abrindo o coração para Jesus. Mas suas observações me confundiram ainda mais. O que seria este plano oculto? O que os essênios queriam compreender que nós deveríamos edificar este erigimento espiritual num plano oculto? O que seria isto? Como é que o Cristo poderia agora elucidá-lo? Como poderei entender isto? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? Mas a pergunta é o contrário que nós deveremos nos fazer. Será que eu devo agora espalhar a plenos pulmões e de forma plena a todas as criaturas as minhas concepções mais íntimas, o que tem de mais santo, o que tem de mais puro no meu íntimo? Será que é isto que deverá mostrar que eu sou um ser sincero? A qualquer um eu tenho que externar o que eu tenho na minha intimidade,
nas minhas crenças, nas minhas concepções? Será que também o inverso é verdadeiro? Será que eu devo ocultar quando eu sou chamado a manifestar o entendimento? Será que eu devo mostrar integralmente o que eu entendo? Será que eu devo agora, clara e rapidamente, mostrar a todos as minhas concepções? Então vamos fazer essa conjectura com João. O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio Espírito. Então, é isso que nós temos que entender. Em cada um de nós existe um santuário. Em cada um de nós existe algo a ser erigido espiritualmente, no íntimo do nosso espírito. Então, nós deveremos entender isto. Cada criatura tem um santuário, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então, é uma coisa que nós teremos que compreender. Quando Kardec colocou aos espíritos como a lei de Deus se manifestará aos homens, através da voz da consciência, através da voz da nossa consciência, que é um tribunal interno, que vai nos avaliar, que vai nos aferir, que vai nos fazer julgamentos, que vai nos dar, a partir daí, alforrias, que vai nos libertar ou vai nos causar dramas e problemas. Então, este tribunal interno está sendo erigido junto com este santuário. Então, este tribunal interno, cada vez mais no nosso interior, tem elementos para nos avaliar. Mas se nós não damos vez, se nós não damos voz, se nós não damos elementos a este santuário, ele não vai se erigir. A nossa consciência não terá elementos para nos avaliar. E ela vem em nosso benefício, nos dando sentenças que vão nos trazer a seguinte: algo não está certo. A gente está com drama porque a gente teve lucidez. E não está agindo segundo o momento em que eu tive uma lucidez. Ou seja, antes de reencarnar, eu vi o que era melhor, eu fiz uma programação, eu estabeleci na minha consciência padrões, programações que deveriam se delinear no mundo material, e quando eu não levo a bom termo aquilo, a minha consciência me cobra. E aí eu começo a ter como justificativas, eu começo a ter evasivas, eu começo a culpar terceiros pelos problemas que são meus. Então eu estou buscando de evasivas para que eu não me compenetre de quem eu sou, do que eu preciso realizar. A minha consciência tem uma clareza, mas se eu não ouvi-la, se eu não quiser a partir daí entender, eu estou criando movimentos que não me trarão a paz interior. A paz é a sentença que a nossa consciência está nos dando. Eu estou fazendo aquilo que for acordado anteriormente na espiritualidade. Previamente, quando eu estava com lucidez mais ampla. Então, é sobre isso que nós temos que compreender. Um santuário existe. Será que nós estamos a ouvir em nos materializando? Não, nós não estamos a ouvir a ele. Por quê? Porque nós estamos materializando a nossa vida. Os nossos padrões, as nossas percepções, essa consciência estará agora sem elementos para nos avaliar. Então nós temos que estar sempre atentos, e nos fala Emmanuel, no livro Emmanuel, que sempre vieram emissários do mais alto, trazendo agora outros padrões para que a gente melhore e dê lucidez a nós mesmos e dê condições para que esta consciência nos avalie. Mas vamos continuar. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, porque eu trouxe aqui a seguinte situação. Sempre existiram grupos que eram iniciados no Egito, eram iniciados na Índia, eram iniciados na Grécia, eram iniciados em pequeno e menor número agora entre os romanos, mas também entre os druidas, e entre os essênios eles eram um certo tipo de iniciação. Então, todos estes grupos faziam o quê? Se isolavam, porque não queriam agora se corromper no contato humano, mas em verdade é o contrário, é no contato humano que nós vamos aferir se temos ou não temos uma concepção exata das coisas. Porque em se isolando, nós estamos
nos amedrontando, achando que nós não somos criaturas que deveremos conviver com pessoas impuras, como se nós já houvéssemos adquirido a pureza. E ela não tem que ser testada nas impurezas, ela não tem que ser aferida nos momentos difíceis, é isto que nós temos que compreender. Então eles levam muito longe a teoria do labor oculto, pois antes de tudo precisamos considerar que a verdade e o bem deve ser patrimônio de toda a humanidade em comum. Este foi a grande conquista de Moisés, quando trouxe agora da iniciação do Egito para a praça pública os conhecimentos. Ele era um iniciado, então ele teve o grande mérito de trazer a primeira vez que foram trazidos os conhecimentos iniciáticos, porque a pessoa, para ser iniciada, ela precisava primeiro mostrar que ela tinha algumas coisas a mais do que as criaturas comuns. E era testado essa sua capacidade de renúncia, de sacrifício, de empenho, de se mostrar possível de ficar isolada. Por 20 anos eles eram testados e eles passavam por graus de iniciação. Isso ocorre até nos dias de hoje. Mas o que ele está nos dizendo? O bem e a verdade devem ser patrimônio de toda a humanidade. Todos devem conhecer isto. E quem deve trazer é aqueles que já estão aptos, que já conhecem. Então ele está agora fazendo este apontamento para concluir. No entanto, o que é indispensável é saber, é dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Então veja bem o que ele está dizendo. Isso é uma coisa importante. Nós não vamos dar pérola aos porcos. Nós não vamos fazer com que as pessoas tenham as coisas antes do momento em que elas estão aptas a conhecer. Então a necessidade da pessoa é esta. Por que eu vou dar a mais? Eu não vou agora envidar esforços em ela pedindo, em ela se mostrando apta de dar o meu conhecimento, de abrir agora as comportas do meu saber, que não é muito grande, mas é importante que eu esteja disponível, que não fique trancafiado, que não fique agora mostrando uma sapiência onde ela não existe. Então veja bem, então a pessoa precisa saber a necessidade de quem pede. Olha como ele continua. Neste ponto estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza. Quanto a este ponto, a pessoa não está apta, ele não pode dar outros referenciais, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Então a pessoa precisa do pão. Você não vai dar os ungüentos. Você vai dar o pão, até que ela esteja apta também aos ungüentos. Então a pessoa precisa entender por que nós vamos dar pérola aos porcos. Os porcos vão pisotear, eles não valorizam as pérolas. Consequentemente, é perder as pérolas, porque eles não dimensionam o valor da pérola. Uma pérola espiritual, dado às pessoas que estão envoltas pela barbárie, será coisa que perdida, coisa que não tem a importância, mas nós vamos dando à medida em que as pessoas forem mostrando que estão aptas àquilo. Então vamos lá. Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Então, olha o que ele está dizendo. Ele também deixou para um futuro, quando as pessoas estivessem maduras, tendo aproveitado o cristianismo, tendo aproveitado já as divisas de amor, de igualdade, de fraternidade, de mansidão, de correção, de desapego, de vida e de percepção espiritual da vida, quando as pessoas estivessem agora maduras, prontas, ele mandaria o Consolador que iria abrir uma outra comporta, a comporta das comunicações, e traria outros postulados, como a reencarnação, que faria com que nós pudéssemos, a partir, compreender outras coisas. Todos nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Ninguém ganhará mais, ninguém ganhará menos. Então, é sobre isto. Então, nesse sentido, eles estão certos, não fazendo em praça pública coisas que as pessoas não estão preparadas, mas
quando elas estiverem aptas, não ficarem escondendo, não ficarem supervalorizando um conhecimento que pretensamente eles possuiriam. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? Olha bem o que ele está dizendo. Parábolas são histórias simples, com temáticas singelas, para que as pessoas entendessem coisas profundas. Mas a parábola, ela é uma história que ela vai sendo compreendida ao longo do tempo de uma outra forma. Eu vou adquirindo conhecimento, eu vou vendo essa parábola, essa pequena história, com outros olhos, com outro entendimento, com outra percepção, porque eu fui evoluindo. Isso aqui é de uma grandeza, é de uma profundidade que nós vamos vendo ao longo dos séculos. As pessoas entendiam de uma forma, a doutrina espírita nos trouxe referenciais e padrões para que entendêssemos de outra fórmula, de outra maneira, estas pequenas histórias. Então, para que não fosse ofuscado o entendimento geral, ele trouxe, mas trouxe de uma forma para que as pessoas fossem aos poucos compreendendo. No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo. Então, ele não se esqueceu de agora recomendar que cada um de nós deve fazer esta conexão na intimidade. É um processo íntimo que nós teremos que fazer no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. Então, e neste momento, quanto mais puro eu for, quanto mais desapegado eu for, quanto mais espiritualizado eu estiver, maior conexão e maior agora contato eu terei com esta manifestação divina, pois eu é que estarei me capacitando a entender mais coisas, com maior intensidade. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. Então, isso é que é importante. Cada um de nós é um ser ímpar, um ser próprio, um ser peculiar, que tem que fazer com que este santuário seja erigido, seja construído, para que nós possamos manifestar esta divindade que ainda está diminuta, um Deus menor em cada um de nós, e nós vamos interpretando de uma outra maneira a vontade do Pai. Nós vamos compreendendo o que Ele quer ao nosso respeito. Então, quando estivermos diante de um problema, que nós estejamos agora buscando entender o que aquilo pode e deve estar querendo nos ensinar, para que nós aprendamos rapidamente, para que nós absorvamos e assimilemos agora a lição, para que nós modifiquemos os padrões interiores. A vida sempre está dando a nós o melhor em termos espirituais. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. Então, esta conexão que deveremos fazer com o Pai é um imperativo da nossa vida, ou seja, é onde nós vamos buscar o abastecimento. É onde nós vamos, a partir daí, preencher os vazios existenciais. Mas, cada vez mais, entendendo que esta conexão ela sempre está, sempre esteve, sempre estará estabelecida. Eu é que vou aumentando estes liames. Eu é que vou aumentando esta integração pela minha espiritualização. Não basta pedir, não basta louvar, não basta suplicar, nós temos que entender. E é isso que ele vai nos dizer. E a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, esta conexão é feita pela prece. Mas entendamos o que é prece e o que ele vai nos trazer. A prece não é uma ladainha. O prece não é o muito falar. A prece é agora externar o que temos na nossa intimidade de amor,
de verdade, de agora tentativa de mudança, de busca de entendimento do processo, de busca de resistência e de força. Então a gente tem que compreender, é o imperativo da vida, mas nós precisamos entender. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Então ele pareceu que estivesse meditando mesmo, de forma profunda. Entretanto, obtemperou. Então, ele tentou fazer a análise, a conjectura, mas ele questiona ao mestre. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece deveremos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Então vejamos lá, quando é que eu estou conectado com o meu Pai? Todas as vezes que eu estiver agindo em espírito. Todas as vezes que eu estiver agindo da melhor maneira que eu posso agir em espírito. Então, com o pensamento, com a espiritualidade, com a musicalidade, com aspectos de sensibilidade, com aspecto de servir ao meu irmão, com os sentimentos generosos agora a me envolver, com esta compaixão que deve a partir daí fazer parte do meu ser. Então, é todo ato de relação e todo ato em que o meu espírito estiver sendo solicitado a agir, estiver manifestando as suas potencialidades. Então nós temos que compreender, todas as vezes em que isso ocorrer, eu estou fazendo com que esta relação se instaure. Todas as vezes que eu estiver me materializando, me embrutecendo, essa conexão se faz com as fontes inferiores da vida. Então, o Pai sabe, o Pai não perde a conexão, mas nós não estamos buscando ao Pai, nós estamos materializando ao Espírito. Nós estamos dando ao nosso espírito uma percepção humana, muito transitória, muito veiculada às coisas. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a prece é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Então é mostrar o nosso melhor, é sair do patamar material comum que estamos e entramos a partir daí num transe, num estado alterado de consciência. Ah, mas eu posso entrar nesse estado alterado falando? Posso. Eu posso fazer trabalhando? Eu posso. Eu posso entrar nesse estado alterado fazendo estas conexões mentais a partir da prece? Eu posso. Eu posso fazer em vários momentos esta conexão, quando um esforço da criatura buscando o divino que está em nós, buscando o que temos de mais sagrado, de mais puro no nosso interior. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Por quê? Porque não sabem. Então não basta suplicar, não basta louvar, porque os que suplicam, pedem a todo momento, estão pedindo, são ignorantes porque estão pedindo coisas materiais. Será que o Pai não sabe dos nossos apelos? Ah, mas eu pedindo, eu estou mostrando a humildade, mas para coisas materiais? Será que o Pai responde a estes apelos materiais? Será que é isto que nós estamos pleiteando mesmo? Será que nós não estamos efetivamente buscando coisas indevidas? O Pai, em termos materiais, existe uma programação que foi delineada, que quando ela se segue, e só não segue quando nós mostramos rebeldia perante a esta programação. Foi delineada com a nossa aquiescência, com a nossa participação menor ou maior, e chegando aqui a gente se rebela. Por quê? Porque não entendeu. O Pai está no comando. Esta programação foi delineada com a nossa aquiescência. Aceitemos os desígnios de Deus. E ele se estabelece sempre a partir e através de terceiros, a partir de acidentes, a partir de doenças, a partir de situações aparentemente favoráveis. É a lei se estabelecendo, é a programação se cumprindo. Então a gente tem que ter essa noção. Então é esse esforço. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes e os que louvam podem ser somente preguiçosos. Por quê? Porque estão louvando, imaginando que estão com aquela ideia errônea de aplacar a ira do Pai. Ou seja, louvam, falam disso e daquilo outro, para que, mexendo com o ego, nós estejamos com os padrões humanos tentando aplacar a ira. Isso é falta de conhecimento.
Isso é falta de entendimento. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com o seu pensamento, este é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, enquanto isso não for claro, todos os acontecimentos da nossa vida, favoráveis, contrários, que nós aparentemente não estamos satisfeitos, é o melhor. Está nos dando um alerta, está nos trazendo um lembrete, está nos trazendo o que necessitamos. Então, a percepção e a vontade do Pai sempre é melhor. Se eu trabalho e isso não estabelece em mim um desânimo, não faz com que eu fique a partir daí acabrunhado, porque aconteceu isto ou aquilo, eu estou sempre confiante. Estou trabalhando, estou sempre com o pensamento e com as mãos aptas a ajudar ao meu irmão. Eu entendi. Então não é pura e simplesmente uma conjectura, uma elucubração mental. É o trabalho com convicção, com exaltação desta confiança, com a certeza que isso não mexe com as minhas estruturas íntimas. Não pode mexer. Não pode balançar, porque se eu tenho convicção, isso não está em jogo. Isso não está em jogo. O Pai está sempre no comando. Se eu fiz o meu melhor, se eu estou buscando fazer de forma correta e as coisas não ocorrem como eu espero, é porque é segundo os padrões espirituais, é segundo a vontade do Pai. E eu tenho que ter esta resignação, este entendimento. Isso chama-se convicção em Deus. Convicção naquilo que foi delineado a partir do que foi aceito pelo nosso Pai. Porque a programação é aceita em função de deliberações superiores. Mas vamos adiante. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? A prece já não é esse sinal de confiança? Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima de tudo, acima delas, acima do quê? Da minha confiança, da minha maneira de agir na prece, acima disso, a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho nosso, capricho próprio humano. Então, enquanto a gente não entender, só ocorre aquilo que nós atraímos, só ocorre aquilo que foi pleiteado por nós e aceito pelo Pai. Por nós temos que entender, mesmo que a gente esteja pleiteando isso e aquilo, não tem o referendo, não tem a aceitação, nós não temos o mérito para aquele pleito, para aquela intercessão, aquilo não vai ocorrer. Então a gente tem que ter noção do seguinte: o que nos ocorre é o melhor. Em todo instante, o que ocorrer, uma queda, uma morte, um problema financeiro, um problema afetivo, o que ocorrer é o melhor, mas eu tenho que ter essa certeza. Então, é necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Então a gente tem que entender isto. Não é a minha vontade que vai prevalecer. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai. O Pai tem muito mais entendimento, o Pai tem muito mais amor, o Pai sabe o que eu consigo ou não consigo agora suportar. O Pai sabe o que é necessário e no momento aprazado aquilo vai ocorrer junto a cada um de nós. Então que nós entendamos, façamos o nosso melhor, façamos com desvelo, façamos com entrega, façamos com cuidado, façamos com denodo, façamos com boa vontade e a partir daí entreguemos a Deus. Não depende de nós as coisas. Ou seja, a gente imagina que quem sabe faz a hora. Não faz, não. Quem sabe aceita os desígnios superiores.
aceita aquilo que provém do Pai. Nós temos que ter este descortínio. Esta lucidez significa, não é humildade, é lucidez. Não é humildade, a gente tem que ter noção. O Pai comanda a tudo e a todos. As coisas só ocorrem quando estamos preparados para que elas ocorram. Então, é nesse sentido que nós precisamos entender a vida. É nesse sentido que nós precisamos compreender. A partir daí eu estou em conexão com o Pai permanente. Uma convicção plena. Uma convicção que não são as circunstâncias exteriores que balançam. Não é porque eu perdi, não é porque eu tive isso, não é porque eu tive aquilo. Eu posso ficar, a partir daí, desgostoso comigo. Ficar entendendo que eu agi de forma indevida ou de forma incorreta e vou fazer o meu melhor. Mas as coisas que ocorreram não estão em jogo. Só ocorrem porque estão sendo permeadas e comandadas pelo Pai. Mas vamos adiante. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza, em suas manifestações mais simples. Então observemos a ela. Dentro dela agem as leis de Deus. E devemos reconhecer que todas estas leis correspondem à sua amorosa sabedoria. Então, entendamos na natureza que ele vai mostrar a fidelidade, que é isso que deveremos ter. Olha como ele coloca. Constituindo-se esta natureza suas servas fiéis no trabalho universal. Então a natureza responde aos comandos do Pai. Responde de forma natural, porque, volto a frisar, o raciocínio nos deu livre-arbítrio, mas o raciocínio nos empanou este senso espiritual, esse senso agora inspirativo, intuitivo. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra? Você já ouviu falar isto? Alegando a necessidade de repousar? Então você já ouviu que o céu se afastou porque ele agora está cansado. A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Então as águas nos foram privadas para nós em certos anos? Será que isso ocorreu? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Ou seja, os desígnios do Pai, a partir de leis estabelecidas pelos engenheiros siderais, se fazem sempre da mesma forma, respondendo aos comandos, respondendo aos apelos, respondendo aos ditames superiores. Então, elas têm o quê? Fidelidade à lei que comanda elas. E a lei é de amor. E a lei sempre quer o melhor. Então, a natureza busca se reharmonizar. A natureza busca se integrar agora a uma harmonia, que o homem tenta desarmonizá-la. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. Então a chuva não deixa de fazer o seu trabalho. Olha como ele continua. João, é preciso aprender com as leis da natureza, a fidelidade a Deus. Então, com as leis da natureza, nós entenderemos a fidelidade que a natureza tem para com o Pai. E nós deveremos ser, da mesma forma, fiéis ao Pai. Quem as acompanha, as leis da natureza, no mundo, planta e colhe com abundância. Então, aqueles que fazem isto, colhem e plantam em abundância, sabem com a hora da cheia, sabem a hora da vazante dos rios, sabem a hora agora da tempestade, sabem a hora da chuva, sabem agora o momento os ciclos que ocorrem, eles conhecem tudo isto. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas na alma do infinito. Então a gente precisa aprender a semear e atingir na nossa intimidade esta conexão. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo. Então vejamos e entendamos. Olha o que ele está dizendo. Compreendendo que os atributos divinos também se encontram em nós. Então o que ele está dizendo? O reino que está fora está dentro de nós. Ou seja,
Isso é que nós temos que compreender. Nós temos que edificar esse reino. Nós temos que construir este reino. E como é que nós vamos construir este reino? Com o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Então a gente vai desenvolver a paciência, vai desenvolver a tolerância, vai desenvolver a compaixão, vai se desenvolver a caridade, vai desenvolver agora a capacidade de perdoar, vai desenvolver a humildade. Então a gente vai desenvolvendo os sentimentos. A gente está edificando este reino no nosso interior. E edificando, a gente vai entender, ele está fora e está dentro. Existirá a partir daí esta conexão. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos, cheio de boa vontade, no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão, mas não havia entendido plenamente, não estava satisfeito ainda. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que o Pai está, que Deus está igualmente em nós. Ele queria entender tudo isto. O Messias fixou nele o olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. Eu te prometo. Então, ele prometeu a João que faria isto. A conversação que vimos de narrar verificava-se nas cercanias de Jerusalém. Então, eles estavam nas cercanias de Jerusalém, conversavam e João pediu que ele fosse esclarecido com um exemplo. Numa das ausências eventuais do mestre, do círculo bem amado de sua família espiritual em Cafarnaum. Então, ele se encontrava em Jerusalém, tendo agora se afastado eventualmente da família espiritual dele que estava em Cafarnaum. Então isso que é importante que a gente entenda. Não é por acaso que ele encontrou com essas pessoas que eram tidas e havidas como estrangeiros, aqueles que moravam na Galileia. Então ele estava com a sua família espiritual, com pessoas mais aptas, mais simples, e na análise dos textos, inclusive evangélicos, eles eram mais afáveis. Mas vamos adiante. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó, a fim de atender ao programa de viagem organizado por Jesus. Então eles foram até Jericó, saíram de Jerusalém e foram a Jericó. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho. Era um terreno árido, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região. Então era perceptível que a região estava muito pobre, pobre em água, pobre em possibilidade de irrigação, pobre esta em avaliações humanas. Era uma pobreza que demonstrava aquela região, que não lhes incentivava o desenvolvimento. Então a região não era próspera, não era aquela que facultava o melhor à terra e àquela localidade. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço à beira do caminho. Então eles encontraram este homem que estava cavando um poço à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Então ele sabia que ele precisava buscar. O terreno era árido, faltava água, e vamos entender o diálogo. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de breve descanso. Então Jesus anteviu o exemplo que ele daria a João. Saiu de Jerusalém sabendo o que e quem ele encontraria no caminho. Então ele encontrou um homem que estava cavando um poço. Então, a pretexto de um breve descanso e revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso o interpelado. Então ele está buscando a água que ele sabe que tem nos mananciais agora subterrâneos. A chuva é assim tão escassa nestas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó,
ultimamente a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. Então, existia uma estiagem muito grande, o terreno estava árido, existia uma secura muito intensa. Então, era sobre isto. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo. Mas apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Então vamos entender o que o Cristo trouxe de simbólico para que João entendesse. Vamos entender. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu próprio esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então, a chuva traria este manancial de bênçãos ao solo, faria com que tivesse a todos disponível esta água, mas não tendo esta água disponível, eles têm que buscar no reservatório que existe um manancial que todos temos em todos os solos. Manancial este que está agora a profundidade maior ou menor, mas estes poços podem ser escavados. E a providência divina armazenou. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como o favor de sua misericórdia. Ou seja, eu vou buscar, a misericórdia me abastece com bênçãos, com uma chuva benéfica, uma chuva que nos dá vida, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, seca, buscando as coisas materiais apenas, vazia de sentimentos santificadores. Então, olha o símbolo. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está no céu como na terra. Então, olhe bem o símbolo belo que ele nos trouxe. Esta chuva é o manancial divino que chega até nós, mas ela está no subsolo da terra, para nos dar vida, para nos possibilitar mantermos agora a nossa vida material, mas este símbolo deve ser para nós entendido. A alma humana está seca de valores santificadores espirituais. A alma humana tem buscado agora a materialidade. A alma humana não tem se saciado com coisas que deveriam abastecê-la e dar a elas a convicção, a serenidade e o equilíbrio. E esta conexão se faria perene, plena, intensa e verdadeira. Então, aí ele havia compreendido. Vamos concluir. O discípulo guardou aquelas palavras sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço onde a água clara começava a surgir, depois do imenso esforço. Então ele contemplou aquele poço que estava sendo erigido, do esforço do humilde trabalhador que a procurara desde muitos dias, e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando o indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e a ausculou, beijou as mãos, com a alegria do seu espírito alvoroçado, porque ele havia entendido. É nós buscarmos os valores do Espírito, é nós vivermos para eles, é fazermos com que a nossa vida esteja sempre sendo avaliada. O que o meu espírito tem ganho com isto? O que o meu espírito tem valorizado com isto? O que o meu espírito pode, junto aos outros espíritos, dirimir as dúvidas e problemas, diminuir as dores e dificuldades do meu irmão? É sobre isto que ele agora nos trouxe uma lição para a nossa vida toda. Confortado como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera a comunhão com Deus.
deve se instaurar no nosso íntimo quando nós nos entendermos como espírito, vivermos como espíritos, respeitarmos aos nossos irmãos como espíritos e entendermos quando eles ainda não estiverem vivendo como espíritos, eles deverão ser entendidos, compreendidos, perdoados, mas que nós não deixemos nós nos abalizarmos por estes critérios, para que o nosso espírito esteja em paz, fazendo o seu melhor. Então nós vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, esta proteção, este amparo e esta oportunidade. E em teu nome, Senhor, finalizamos mais um estudo dando graças a Deus. E que assim seja.